Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos ouvintes que me ouvem pelo YouTube. Quem vos cumprimenta sou eu mesmo, sou irmão em Cristo Jesus, pastor Marcelo aqui do estado do Ceará. Para a glória do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui nesta live para falar uma grande revelação que ocorreu quando Deus me revelou acerca do arrebatamento do nosso pastor fundador Eduardo dos Santos, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Eu queria que vocês dessem ouvido aqui o áudio que eu vou estar passando e vou estar falando após o áudio. Glória a Deus. Eu vi no alto uma pequena porta, bem estreitinha, e o anjo passou por ela e eu junto. Quando nós passamos por aquela porta, ele parou em cima de uma grama verde. E eu parei também. Vi um jardim com várias plantas e milhares de pessoas, muitas pessoas nesse jardim, muitos alegres, sorrindo, pessoas muito contentes que estavam nesse lugar. Mas o anjo continuou andando, eu atrás. E eu me lembro que ele parou em frente de uma espécie de uma casa. Essa casa muito grande, como se fosse uma grande mansão. A frente dela era pintada de verde. Mais ou menos eu baseei a cor em que eu pinto as nossas igrejas por fora. Ele levou a mão na maçaneta que era cor dourada. Ele abriu uma porta, entrou e disse: entra. Eu entrei e ele fechou a porta. Ele disse: aqui eu vou te mostrar 7 mistérios. Eu vou abrir 7 portas aqui dentro desse lugar. E você vai ver coisas que você não pode falar. E outras você vai falar no tempo que o Senhor Deus te autorizar. Ele abriu a porta e viu uma desviada. Disse: tu vai atrás dessa aí. Fechou. E ele falou: olha, essas pessoas vão ser usadas por Deus para que a igreja cresça. Bom, foram 7 portas. Nessas portas tinha o tempo de Deus, milagres, sinais e prodígios, que aliás, meus irmãos, se vocês observarem no site da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, eu tenho relatos de milagre lá. Sinal que se cumpre o que Deus falou para mim. De repente, irmãos, ele abriu 7 portas e fechou. E como eu disse, alguns mistérios eu não posso falar. Ele caminhou e foi levando a mão na maçaneta da porta, mesma que nós tínhamos entrado. E eu disse: ei, ele voltou e olhou para mim. Eu disse para o anjo: por que foi que eu orei? Ele, meus irmãos, disse: você orou não para ver essas coisas, só pediu uma coisa: eu quero ver Jesus. Eu disse: pois então, aonde está Jesus? Ele gritou: aí nesta casa há várias pessoas. O pessoal dessa casa, aonde está Jesus? Eu gritei alto: ei! Eles me olharam, havia muitas pessoas lá dentro. Eu disse: cadê Jesus Cristo? Eles apontaram um dedo por uma direção só. Irmãos amados, que emoção senti naquela hora, pois de longe eu avistei uma luz resplandecente, uma luz que brilhava muito mais forte do que o sol. E essa luz foi se aproximando de mim. E quando ela se aproximava, essa luz cria pernas e braços e cabeça, e uma veste branca, e então se transformou num homem. Esse Jesus que eu vi, ele não é cabeludo, ele não é barbudo como o Jesus dos idólatras. Mas é um Jesus de barba feita, de rosto limpo e de cabelo raspado. O Jesus dos idólatras era um ser alto, magro, e uma glória resplandecente. O rosto de Jesus brilhava, e teus pés brilhavam também. Ele se aproximou e ele levantou a mão para levar a mão no meu ombro. Eu reparei bem a sua mão aberta, eu vi ela ferida, ela furada. Colocou a mão no meu ombro e disse: meu servo, eu te saúdo com a minha paz. Glória a Deus, a paz. Glória a Deus, meus amados irmãos. Aí está o testemunho do pastor Eduardo dos Santos. Você que entra no canal, deixa sua mensagem
Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou citar aqui alguns versículos da Bíblia para nós saber se o arrebatamento do pastor Eduardo passa pelo fogo que é a Bíblia ou se não passa. Amém, meus amados irmãos? Vou estar agora, neste momento, falando se o arrebatamento foi de Deus ou se não foi. Bom, Deus me deu uma revelação, e essa revelação eu vou falar no final dos versículos e versículos passagens da Bíblia que eu vou citar aqui, meus amados irmãos. Vamos começar em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move ou roja sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. E aqui diz mais. Agora eu quero citar, meus amados irmãos, no mesmo versículo da Bíblia aqui, glória a Deus, capítulo 2, versículo de número 7. Capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, meus amados irmãos, a Bíblia aqui está dizendo que Deus fez o homem do pó da terra. O homem foi formado pelo pó da terra, meus amados irmãos. A Bíblia está dizendo no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, que Deus falou: façamos o homem à nossa semelhança e a nossa imagem. Meus amados irmãos, quando Deus fala a nossa semelhança, está dizendo coisas que semeiam a Deus, tanto na área física como as atitudes dos seres humanos. Quando Deus fala a sua imagem, está falando do seu formato, porque aqui no versículo 7 está dizendo: e formou o Senhor Deus o homem. Está falando de formatos, meus irmãos. Ou seja, quando ele faz o homem à imagem de Deus, ele está dizendo que fez o homem tanto a imagem da facial como corporal de Deus. Quando Deus está falando que fez o homem, formou o homem, que ia fazer o homem a sua imagem e sua semelhança. Semelhanças, irmão, é coisas que são semelhantes a Deus. As nossas atitudes, nossos pensar, muitas das vezes as formas de nós se irar, muitas das vezes também nossas formas de agir é como a de Deus. Ser valente como Deus. Então tem algumas coisas que nós temos semelhanças a Deus. Porém, nós temos algumas semelhanças, fora isso, também acerca de semelhança, semelhar. Ou seja, comparar o homem com Deus, um tipo de uma comparação. Mas agora quando a Bíblia fala a imagem de Deus, meus irmãos, só não entende quem não quer a Bíblia falar. Agora a imagem, o homem, o único ser, tanto no céu como na terra, que foi feito a imagem de Deus, foi só o homem, meus irmãos. Nós somos privilegiados por esta causa. Uma das maiores causas que o diabo tem raiva do ser humano é porque o ser humano herdou de Deus a imagem, meus irmãos. A imagem de Deus
E como é que eu sei que o homem herdou a imagem de Deus? Mas qual sentido? Quando o homem está com o Espírito Santo, a face do homem ela muda, meus irmãos. Preste atenção que quando o homem não tem o Espírito Santo, a sua face é a face de um demônio. Ele olha como a face de um psicopata, como um ladrão, um transgressor, um criminoso. É um olhar muito feio, irmãos. Meus irmãos, a pessoa tem uma imagem muito transfiguratória à imagem de demônios. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, se você olhar bem para ela, ela transmite uma imagem de Deus, uma face alegre, uma face que está alicerçada, uma face de quem tem o Espírito Santo. Então, quando o homem tem a imagem de Deus, a sua face muda, o seu rosto muda, porque ele recebe o brilho da presença. Então, quando Deus está dizendo que fez o homem à sua imagem, ele está dizendo que fez o homem completamente corpo, alma e espírito, a sua imagem, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz no versículo 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, meus irmãos, primeiro situação para nós saber como é a face de Deus, a face de Jesus que está no céu, nós precisamos saber primeiramente a face de Adão. Vamos lá, meu irmão. Vamos saber como era a face de Adão. Primeiro, irmãos, na face de Adão. Quem crê que Deus fez Adão um barbudo? Quem foi que Deus fez Adão com cabelo grande? Se nós for, irmãos, fazer aqui uma analogia dos versículos aqui da Bíblia, meus irmãos, nós vamos entender que Deus formou Adão. Então, Adão foi formado como se fosse uma criança recém-nascida, meus irmãos. Como é que uma criança recém-nascida anda? Às vezes ela anda nua. Quando ela já não anda mais com fralda descartável, muitas vezes ela anda nua. Quando é homem, anda nua. E o que acontece, meus amados irmãos? Deus fez Adão de uma forma tão gloriosa que Adão era como uma criança no jardim do Éden. Andava nu. Adão andava nu, irmãos. O pensamento era de uma criança, um recém-nascido. Porém, sabendo falar, mas a sua mentalidade era de um recém-nascido, meus irmãos. Andasse como fosse um recém-nascido, andava, mas fosse como uma pessoa, uma criancinha. Andava nu no meio do jardim do Éden. Para ele aquilo ali era normal. Agora você imagina uma pessoa que está nu, meus irmãos, no jardim do Éden. Como é que Deus fez o homem com um cabelão grande? E como é que Deus fez o homem barbudo? Pelo menos nós pegar aqui os versículos trechos da Bíblia, nós vamos entender que Deus fez Adão sem barba e sem cabelo grande. Então, como é que eu provo isso, meus amados irmãos? É simples. Se eu sei que Adão, Deus o formou, o criou, a sua imagem, logo eu vou descobrir se realmente Adão não teve cabelo grande. Se Adão não foi feito com cabelo grande, não foi feito barbudo, mas pastor pode ter ficado cabelo grandão e ter ficado barbudo, mas isso aí no decorrer da sua vida. Mas logo quando Deus o formou ele sem barba e formou cabelo grande, meus irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que Deus formou o homem à sua imagem e sua semelhança. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos, para a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para Romanos. Eu abaixei aqui a Bíblia, meus irmãos, mas não leio Bíblia no celular não, amém? Eu leio Bíblia na Bíblia Sagrada mesmo. No celular eu não gosto de ler não, mas eu abaixei para os meus amados irmãos ver os versículos. Vamos lá para o versículo, capítulo 5, versículo 12, meus irmãos. Pelo que como
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está entendendo? O trecho aqui que eu quero trazer não é acerca simplesmente da morte de pecar. Vamos ler o 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que como por um homem entrou o pecado, ou seja, um homem que Deus fez um homem no jardim do Éden, apenas um homem Deus fez ele no jardim do Éden, meus irmãos. Glória a Deus. A quem buscais? Louvado seja Deus. Responderam-lhes a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, me deixai ir estes. Presta atenção, meus amados irmãos. Primeiro tópico, que Jesus não possuía cabelo grande. Primeiro tópico. Na terra, Jesus possuía barba. Escute, na terra, Jesus possuía barba. Por quê? Porque a sua barba cresceu. A sua barba cresceu, irmãos. Mas escute isso. Jesus não possuía cabelo grande. Por quê? Porque quando foi para Judas Iscariotes entregar Jesus aos soldados, Judas teve que ir com os soldados para poder entregar Jesus. Porque se Judas dissesse a identificação de Jesus para os soldados, o que é que aconteceria? Os soldados não iam conhecer Jesus, não iam saber quem era, porque Jesus se parecia com os discípulos. Os discípulos não tinham cabelo grande. E se logo eu sei que se eu entregasse uma pessoa e dissesse: olha, é o que tem cabelo grande, porque os outros não têm. Então o soldado romano ia, e o primeiro que visse com cabelo grande é ele, é o Jesus. Pega ele. Meus amados irmãos, precisou Judas ir. Se você reparar os versículos da Bíblia, Jesus está dizendo: sou eu. Eu sou. E naquela mesma hora, muitos caíram por terra, meus amados irmãos, e perguntaram: cadê? Quem é Jesus? E ele: sou eu, já disse. E caíram de novo por terra. Glória a Deus. E é isso. Marcos diz que quando Judas foi saudar Jesus com um beijo, era para dizer que aquele era o Jesus. Por que isso? Porque todos se pareciam, todos se vestiam, todos tinham a mesma face, todos estavam da mesma maneira. Se um tivesse o cabelo grande, se os outros tivessem o cabelo curto, então era só bastava dizer que ele era o cabeludo, do cabelo grande. Mas não. Disseram que era Jesus. Tinha que identificar Jesus. Então Jesus se parecia. Porque os únicos que podiam usar cabelo grande, meus irmãos, eram os nazireus. Jesus veio de Nazaré, mas Jesus não é de Nazaré, meus irmãos. Nós temos que botar esse tópico. Jesus não é de Nazaré. Jesus não recebeu a profecia do nazirato. Jesus não é de Nazaré, meus irmãos. Jesus, ele não nasceu em Nazaré. Porque Jesus, se nós for olhar o fundo da Bíblia, a Bíblia também diz que Jesus estava no Egito. Então Jesus é egípcio. A Bíblia diz que Jesus estava em vários lugares quando criança. Então, meus irmãos, Jesus não era um nazireu. Ele morava em Nazaré. Ele viveu a sua vida em Nazaré por causa do seu pai. Quer dizer que José também, seu pai, era Nazaré? Maria era nazireu? José era nazireu? Porque se Jesus é nazireu, então José também era nazireu, meus irmãos. Mas não era.
Então Jesus poderia cortar o cabelo porque Jesus não era nazireu, meus irmãos. As pessoas às vezes não, mas Jesus é nazareno. E todo nazareno que vem de Nazaré é nazireu. E tem que obedecer a lei de Moisés, que é o nazirado. Que pelo nazirado não pode passar navalha na cabeça. Mas Jesus não era nazireu. É a mesma coisa que eu disse. Eu moro no estado do Ceará, mas eu nunca nasci no estado do Ceará. Eu sou paulista, mas eu moro no estado do Ceará. Quer dizer que eu sou cearense? Mas eu sou paulista, meus irmãos. Você tá entendendo? Eu moro nos Estados Unidos, mas sou brasileiro. Quer dizer que eu, por morar nos Estados Unidos, eu vou ser americano? Eu sou brasileiro, meu sangue é brasileiro. Então, meus irmãos, é isso. É isso. A instrução da Bíblia é isso. Então, Jesus, o seu cabelo na terra era cortado. Na terra, Jesus usava barba sim. Mas vamos descobrir isso no céu. Vamos lá, meus amados irmãos. Vamos lá ver o que a Bíblia está dizendo acerca de capítulo 11, acerca do cabelo. Ainda vamos falar do cabelo, porque isso aqui vai dar um desafio grande para muitos aí. Porque tem muitos aí que estão pensando que Jesus tinha um cabelão. Como aqueles idólatras que faz Jesus com cabelão, os olhos verdes, Jesus bem grandão. É, meus irmãos, idólatras, barbudão, barbinha bonita, né? Bem feitinha. Bora ver se nosso Jesus é desse jeito. Vamos lá. Vou botar aqui 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que diz assim: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapa-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem, olha aí, meus irmãos, é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, meu irmão. É como eu estava dizendo para os meus amados irmãos distante. Porque Adão não tinha barba. Deus fez Adão a sua imagem, meus irmãos. É isso aqui que Paulo está dizendo, que o homem é a imagem de Deus, a glória do Senhor. Isso aqui, meus amados irmãos, se a gente for observar e ver como o homem não pode andar de cabelão grande, assim também Jesus não poderia. Porque, meus irmãos, se nós for pôr na Bíblia, a Bíblia Sagrada, os judeus eles têm um costume, uma tradição, que judeu não pode andar sem sua barba. Mas isso nunca foi lei, meus irmãos. Isso foi uma tradição. Nunca isso foi lei de Moisés. Os judeus eles se sentem nus sem suas barbas. Isso é uma tradição. Mas isso não é uma tradição que tira o homem de ir para o céu, meus irmãos. O homem pode usar barba? Pode, desde que ele não corte a barba, fique aparando ela, fazendo dela aqueles desenhos, aquelas imagens que é do diabo, um cheio de vaidade. Mas o homem pode usar barba? Pode, na Bíblia pode. Não impede de ele ter a sua salvação. Mas
Se nós aqui brasileiro, nós temos uma tradição que é de tirar a barba. Por quê, meus irmãos? Porque de um tempo pra cá, os maiores homens que usaram barba foram os maiores assassinos da face da terra. Lembra que pessoas que tivessem essa imagem, um homem barbudo, ele traz uma imagem de um vagabundo, de um malandro, de um ladrão. Um homem barbudo, ele traz uma imagem de uma pessoa ladrão, vagabundo, assassino. Agora uma pessoa que está com a barba feita, que está andando direitinho, ele traz uma imagem mais de um cidadão, meus irmãos. Uma pessoa que não se tatua, uma pessoa que não anda, que anda com a barba feita, cabelo cortado decentemente, ele traz a imagem de um cidadão. Uma certa seiva, eu estava conversando com um rapaz que se dizia ser cidadão, e ele dizia que a polícia estava parando, o cidadão também, que a polícia não estava conhecendo mais quem era cidadão, e aquela coisa toda. E eu disse para ele, os bandidos de hoje querem se parecer com os cidadãos, mas a maioria dos cidadãos estão querendo parecer com os vagabundos, os bandidos. Como é que a polícia vai saber, meus amados irmãos, quem é quem? Cidadão se tatuando todinho, cidadão barbudão, todo chaladão. Como é que a polícia vai identificar quem é cidadão, quem é bandido? Está tudo misturado, meus irmãos. Bandido, a maioria deles estão andando que nem cidadão. Os traficantes grandes andando que nem cidadão. Os assassinos andando que nem cidadão. Meus irmãos, é tempo de despertamento. Se a gente quer passar a imagem de servo de Deus, a gente tem que andar como os servos de Deus, como homens que a lei da justiça veja e glorifique a Deus por nós, porque esse é o nosso intuito, meus irmãos. Por isso que a Bíblia está dizendo que o varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Veja, imagem e glória de Deus. Mas pastor, apóstolo Paulo falou isso e não estava com Jesus, mas aí que está o problema, meus irmãos. Paulo, ele não estava com Jesus na terra, mas Paulo, ele viu Jesus porque ele fala que viu Jesus. Paulo viu Jesus no céu, meus irmãos. Ele viu Jesus como ele é. Se um homem que subiu ao terceiro céu não tiver visto Jesus, meus irmãos, pelo amor de Deus, então tá bom de não subir mais, não tá bom de ficar na terra mesmo, meus irmãos. O homem que é arrebatado ao terceiro céu, meus irmãos, brincadeira. Viu Jesus nem que não queira, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Viu Jesus, meus irmãos. Viu e viu bem visto, viu? Porque nosso Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aqui versículo 15 diz assim, ó. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque é cabelo lhe foi dado de véu. Ou seja, as mulheres, elas são a glória do varão. E o varão é a glória de Deus. Mas você pergunta para mim, então se a mulher é a glória do varão, então por que o varão não tem cabelo grande, não pode ter cabelo grande? Porque, como estou dizendo, se a mulher é a glória do varão, ela tem que parecer algo com o varão. Qual é a semelhança que ela vai parecer? O varão não possui barba. É isso que faz o rosto da mulher parecer com o varão. É a barba. E para uma mulher se identificar que é uma mulher, ela tem que ter o cabelo crescido, meus irmãos. Porque se já imaginou homem e mulher com cabelo grande, vai tudo ficar, ai, meus irmãos. Não vai nem saber quem é mulher. Porque a maioria da um cara e mulher virando lésbica e usando cabelo curto, pensa que é homem. Imagina os homens se tornando homossexuais e deixando cabelão grande, vai pensar que é uma mulher, meus irmãos. Então, o homem tem o seu cabelo curto e tem barba feita, meus irmãos. O homem não tinha barba. O homem que foi feito no jardim do Éden não tinha barba. Porque a mulher foi feita a glória do homem. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus fez a mulher a imagem e semelhança do homem. Escute isso. Vamos lá, meus irmãos.
Mais versículo da Bíblia. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 45, meus irmãos. Se tiver com a sua Bíblia aí, pode acompanhar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Glória a Deus. Está vendo, meus irmãos? A Bíblia semeia Jesus como o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão foi feito o espírito vivificante. Ou seja, Jesus foi formado, feito em espírito vivificante. Ou seja, foi pela palavra que foi formado, foi pela a profecia dada ao anjo que Maria ia receber, o Espírito que ia gerar um filho, e este filho vinha à terra, ia pisar na cabeça da serpente e fez um destroço no inferno, meus irmãos. Mas vamos ler mais. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Vamos ler. Depois do espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, escute isso. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? O que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A imagem de Jesus na terra é uma coisa. A imagem de Jesus na terra é uma coisa. A imagem de Jesus no céu é outra. É isso que a Bíblia está falando, meus irmãos. Se você observar na Bíblia Sagrada, a Bíblia está falando que a imagem de Jesus no céu é uma coisa, a imagem dele na terra foi outra. Quando Jesus é transformado, meus irmãos, com um corpo de glória, você acha que ele vai ficar com a imagem terrena? Você acha que ele vai ficar com a imagem da terra? Ele vai ficar a imagem do próprio Deus celeste, meus irmãos. A imagem da perfeição. Então, essa barbinha aí que o pessoal crê, meus irmãos, que ela vai subir, vai permanecer neles, vai ficar, meus irmãos, vai sair deles, da imagem deles, da face deles. Essa barbinha dos judeus aí vai sair da imagem deles, vão tomar um susto quando olhar pro rosto e não ver barba, meus irmãos. O nosso Jesus não é barbudo, porque nosso Jesus não é aqueles magros daqueles filmes de magros. O nosso Jesus, ele não possui barba, meus irmãos. O nosso Jesus, a sua face é limpa como a face de um anjo. O nosso Jesus não tem cabelo grande, meus irmãos, porque os seus cabelos são curtos. O seu cabelo, meus irmãos, é um cabelo curto, como o nosso, meus irmãos. Um cabelo de uma criança. Louvado seja Deus. E nós, meus irmãos, vamos ter a imagem, a semelhança de Cristo de novo, como é para ter feito há muito tempo atrás. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser como Ele é. Então nós vamos ser do jeito que Ele é, meus irmãos. Isso é coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: que o que o pastor Eduardo falou acerca da imagem de Cristo, a sua face, que ele não tinha barba, que era um homem magro, que era um homem que não tinha um cabelo grande. Meus irmãos, Jesus é dessa maneira no céu, meus irmãos. Eu estou passando esses capítulos e versículos para você porque foi o próprio Deus que me revelou e mandou fazer isso aqui, meus irmãos, para alertar a igreja que o nosso Jesus não é como o Jesus dos idólatras. O nosso Jesus é um Jesus, meus irmãos, limpo, puro.
Meus irmãos, nosso Jesus tem rosto de anjo, meus irmãos. Sabe quando eu falo, expresso a palavra rosto de anjo? Eu estou falando rosto de criança. Glória a Deus. Criancinha, meus irmãos. Quando você imagina aquela criancinha de 6 meses, 8 meses, que você pega, que dá vontade de você arrancar as bochechas, dá vontade de se apertar e faz esmagar, meus irmãos. De tanto fofo que é. Assim, meus irmãos, é a imagem daquele que vai ser arrebatado para o céu. Meus amados irmãos, foi essa revelação que Deus me deu. Com o pastor Eduardo, eu vim orando e Deus me confirmou dentro da Bíblia Sagrada. Eu pedi a Deus confirmação dentro da Bíblia Sagrada. Então, a maior confirmação dentro da Bíblia Sagrada é que nosso Jesus, que é o nosso último Adão, o primeiro Adão que pegou no Jardim do Éden, esse Adão era a imagem e semelhança do nosso Jesus no céu. O nosso Jesus na terra é um, nosso Jesus no céu é outro, meus irmãos. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Pode ter certeza nisso. Mas, irmão, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E um leão tem juba. Meus irmãos, se o leão tirar a juba, ele vai ficar de que jeito? Agora me diga uma coisa. E se o leão tirar a juba de cima? Que a juba de cima é como se fosse o cabelo dele. Vai ficar um leão careca, meus irmãos. Você não corta o cabelo? Então era pecado o homem cortar cabelo? Isso aí não é uma comparação. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá e está falando acerca do rei da selva. Ele é o rei dos reis, meus irmãos. Não é outra coisa, outra mais se não for isso. Mas, irmão, a Bíblia diz que os judeus é desonroso para eles andar sem barba. Quer dizer que você está dizendo que Jesus, como judeu que ele era, ele estava no céu sem barba? Como isso ia passar essa imagem para os judeus? E por que Estevão e apóstolo Paulo não falou disso? Porque tem coisas no céu, tem coisas que é dada a ser reveladas, tem coisas que não é dignas de ser reveladas. Imagina se Paulo falasse acerca da barba, meus irmãos. O sistema que ocasionaria nesse tempo que ele falasse. Meus irmãos, ia escandalizar muito crente. Mas, irmãos, vamos saber direitinho, do jeitinho que ele é no dia do arrebatamento. Essa aqui que eu estou falando para vocês é o que Jesus me revelou e o que Jesus me confirmou, porque tem muitos irmãos que deixaram de vir para esse ministério por causa dessa revelação de arrebatamento do pastor Eduardo, e por causa que alguns irmãos se colocaram contra, sem primeiramente jejuar, sem orar, sem perguntar a Deus, sem pedir direção de Deus, e começaram a blasfemar. Então o que eu tenho a dizer para meus irmãos é: orem, meus irmãos, peça direção a Deus, peça a Deus direção, porque Deus vai mostrar a direção certa que deve ser tomada. E meus irmãos, atende o que Deus tem para falar, porque Deus vai mandar o seu filho vir buscar a sua igreja. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E meus amados irmãos, continua assim, continua na presença do Senhor. Mas a mulher, meus irmãos, não tem barba. A mulher não tem barba, pastor. Então quer dizer que nosso Jesus, a imagem da mulher é para ser a imagem do homem, justamente. Quando o homem não foi feito, ele não tinha barba. Então Deus fez a mulher a imagem do homem. Então, meus irmãos, é isso. A Bíblia Sagrada é um livro de quebra-cabeça. Quando você consegue montar o quebra-cabeça, você descobre, meus irmãos. Você descobre tudo. Por que você descobre? Porque é fácil descobrir as coisas que quando Deus está revelando. Então, quando Deus revela, meus irmãos, o negócio muda. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo venha cada dia falar aos vossos corações. Amém? Que o Senhor venha trabalhar cada dia em vossas almas. Que o Senhor, o Espírito Santo, venha cuidar de cada um de nós. E que Deus venha sempre revelar o oculto e escondido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E a paz do Senhor a todos, meus amados irmãos.